Aleluia. Deus é bom. Amém. Então eu queria agradecer ao pastor Isaac, né, pelo convite, à sua esposa Sayonara, a toda a família. Eu sou grato a Deus também pela sua vida e pelo trabalho que eles estão a fazer aqui em Portugal. É a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o que a gente acaba por ver muitas vezes é pessoas somente a serem salvas, mas não avançam para o pleno conhecimento da verdade. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos em Cristo Jesus. Amém? Então é plano de Deus nós estarmos aqui reunidos. É plano de Deus nós fazermos o rema. Quando o pastor estava a falar, eu queria frisar que o rema é muito importante para a vida de cada um de nós. Nós podemos fazer um curso na faculdade e mesmo assim não ter sucesso na vida. Fazemos um curso na faculdade que é importante, aplicamos tudo aquilo que nos ensinaram no curso e mesmo assim não temos sucesso na vida, não temos emprego, não temos... Acontece isso, mas não tem como nós fazermos o rema, aplicarmos tudo aquilo que nós aprendemos no rema e não ter sucesso na vida. Aleluia! Eu não estou a dizer para desprezar o curso da faculdade, a faculdade é importante, amém? Mas o rema é mais importante do que a faculdade. Aleluia, eu tive o privilégio, eu e a minha esposa, de fazermos o rema. E quando eu ouvi falar do rema, eu disse, eu não sei o que é isso, o rema, eu não sabia o que era o rema. Eu era convertido há 4, 5 meses. Eu disse, eu não sei o que é isso, o rema, mas eu vou fazer. Aleluia. E a minha vida, ela ficou virada de cabeça para cima. Aleluia. Então Deus não faz acepção de pessoas, quantos sabem disso? Então se Ele abençoa a minha vida, Ele vai abençoar a sua vida pelo conhecimento da palavra. Aleluia. E pastor, avance nessa obra. Deus é consigo. Aí com a sua família. Aleluia. Quantos trouxeram as vossas Bíblias? Aleluia. Pode levantar a sua Bíblia. Aleluia. Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Agora pergunta para o teu irmão. Vira para o teu irmão e diz, o que é que eu tenho? Diz, tudo me pertence. Diz, e o que é que eu posso? Diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é que eu sou? Diga, eu sou mais do que um vencedor por aquele que me amou. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos saber aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos em Cristo Jesus. Aleluia. E glória a Deus, hoje é um dia de ações de graças. Eu queria que nós podemos cantar um louvor. As melhores coisas de Deus ainda estão por vir. Aleluia. Sabia que as melhores coisas de Deus neste lugar, na sua vida, ainda estão por vir? Aleluia. A Bíblia diz que no final das coisas é melhor do que no princípio. Aleluia. Então se as coisas começaram bem, lá à frente vão estar bem melhor ainda. Aleluia. Oh, aleluia. Deus vai fazer grandes coisas. Oh, Pai, nós te rendemos graças. Ah, é? Aleluia, não faz mal. Aleluia, vamos só nos rendermos na presença do Senhor. Deus está presente. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Quando nós chegamos, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Enquanto estão a preparar, eu queria que nós orássemos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar toda a graça, Pai. Toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença no nosso meio, Senhor, e tudo quanto vais fazer neste lugar, tudo quanto tens feito nas nossas vidas, tudo quanto já fizeste, tudo quanto vais fazer. Nós te rendemos toda a graça, Senhor, toda a adoração. Pai, te damos todo o louvor, toda a glória, toda a honra, Pai. Oh, obrigado, Pai, pelo mover do teu Santo Espírito nesse lugar. Obrigado, Pai, pela tua unção que quebra todo o jugo e nos ensina todas as coisas. Oh, obrigado, Pai. Exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei.
Aleluia. E Ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Então, aleluia. Quantos aqui querem prosperar os seus caminhos? Aleluia. Eu, antes de entrar na minha mensagem, eu gostava de partilhar 2 passagens bíblicas que mudaram a minha vida. Quando eu comecei a fazer o remo. A primeira delas foi Oséias capítulo 4, versículo 6. Que a Bíblia diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus está perecendo, está sofrendo, está passando necessidades porque lhe falta o conhecimento. Eu lembro-me que eu era novinho na fé e eu ouvi aquilo e disse: então, se eu sou povo de Deus, se eu sou filho de Deus, quer dizer que eu estou a perecer porque me falta o conhecimento. Então é minha responsabilidade procurar o conhecimento. Então eu disse: então eu não vou sofrer mais porque eu vou buscar o conhecimento. Aleluia. A outra passagem é Isaías capítulo 1, versículo 19. Diz: se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Eu perguntei: quem quer comer o melhor dessa terra? Aleluia, toda a gente quer. Se eu lá for ao mundo, for a perguntar quem quer comer o melhor dessa terra, todos também vão levantar a mão. Porque toda a gente quer comer o melhor dessa terra. Só que não fazem da maneira certa. Nós fomos à papelaria, fomos comprar uns livros para a nossa filha. Ficámos cerca de 1 hora na livraria. E eu reparei que entravam e saíam pessoas, uns a comprarem jogos de sorte, para tentarem a sorte, para tentarem prosperar a vida. E eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, essas pessoas gastam tanto dinheiro numa coisa que não lhes vai levar a lado nenhum. Eles estão a tentar prosperar o seu caminho da maneira errada. Estão a tentar prosperar o seu caminho com base na sorte, com base nas tentativas. Mas a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Mas quando a Bíblia diz quisermos e ouvirmos, não é somente vir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Porque nós podemos estar a ouvir e podemos não estar a obedecer. A Bíblia diz para ouvir e obedecer à palavra de Deus. O ouvir somente não vai fazer nada. E nós vamos ver à luz da palavra que o ouvir só não faz. Mas o ouvir e obedecer à palavra de Deus, isso traz bênção, traz benefício. Aleluia. E eu vi que aquelas pessoas, elas procuravam a sorte delas de uma maneira que não é correta, de uma maneira que não vai fazer prosperar. Eu disse: meu Deus, tanta gente a gastar o pouco que tem, estão a gastar numa coisa que não vai lhes fazer, não lhes vai trazer benefício nenhum para a vida. Mas a Bíblia diz: se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Então é nossa responsabilidade ouvir e obedecer à palavra de Deus para comermos o melhor dessa terra. Então a responsabilidade não está em Deus. E muitas vezes nós pensamos que Deus é que vai fazer prosperar o nosso caminho. Mas não é Deus que vai fazer prosperar o nosso caminho. Somos nós que vamos fazer prosperar o nosso caminho se obedecermos à palavra de Deus. Alguém aqui conhece um ímã? Ímã. O ímã, o que é que ele faz quando a gente põe ao pé do ferro? Puxa, atrai o ferro. Não tem como a gente pôr um ímã ao pé do ferro e aquele ferro não ser atraído. Não tem como nós obedecermos à palavra de Deus e a bênção de Deus não vir para nós. É a obediência da palavra de Deus que vai trazer o benefício. E às vezes nós, filhos de Deus, ficamos preocupados com a bênção. Ficamos muito preocupados com a bênção. Não, nós não precisamos de preocupar com a bênção, nem correr atrás da bênção. Nós precisamos ficar preocupados em obedecer à palavra de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Eu vou obedecer à palavra de Deus, porque eu, quando obedeço à palavra de Deus, a prosperidade ela vai me seguir, a bênção ela vai me alcançar. Em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 2, salvo erro, diz: quando a gente obedece à palavra de Deus, nós atraímos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Quem quer ser aqui um imã de bênção? Aleluia. Então o segredo é obediência à palavra de Deus. Josué, ele sabia disso e ele disse, eu queria que abríssemos lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, no Velho Testamento. E ele sabia disso e ele disse: não cesses de falar da lei deste livro. Antes medita nela de dia
medita nela de noite. Medita nela de dia, medita nela de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então, Deus fará prosperar o teu caminho. É assim que está? Estamos ainda, vou esperar. Aleluia. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. No Velho Testamento. Amém. Aleluia. Às vezes eu vejo muitos irmãos, nós estamos na igreja e às vezes acontece eu não saber onde é que está um livro. E as pessoas às vezes têm vergonha de ir ao índice. Não, porque eu já estou há muito tempo na igreja, então eu já não posso ir ao índice, ou eu sou pastor, ou não. Amém. O índice foi feito para ser consultado. Amém, irmãos? Quando nós não sabemos, vamos ao índice, vemos onde é que está e vai lá. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo o que algumas coisas nele está escrito. Algumas coisas? Diz que tudo o quanto nele está escrito. Então Deus fará prosperar o teu caminho. Então tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Aleluia. Então a responsabilidade de prosperarmos o nosso caminho é nossa. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós andamos de acordo os estatutos do Senhor. Aleluia. E é interessante que a Bíblia diz primeiro, diz, olha, não cesses de falar da lei deste livro, ou não cesses de falar a palavra de Deus. Aleluia. Então o primeiro ponto aqui é não cessar de falar a palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus ele nos criou conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Características que Deus tem, nós temos, porque nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele fez tudo pela sua palavra. A Bíblia diz que havia caos sobre a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e Deus disse, haja luz. E o que é que houve? Houve luz. E Deus foi falando e tudo foi acontecendo. Porque as nossas palavras eles têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Como diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diz que a nossa boca ela tem o poder para construir ou destruir a nossa vida. Então o primeiro ponto aqui é não cessar de falar a lei deste livro, ou não cessar de falar a palavra de Deus. Porque quando a gente fala com a boca, crê com o coração, as coisas vão acontecer. Aleluia. O que acontece é que muitas vezes crentes estão a falar com a boca e estão crendo com o coração que estão doentes, que não podem, que não conseguem, que não têm. E acabam por receber coisas e depois perguntam, mas... meu Deus, será que Deus não está a ver? Sabe uma coisa, Deus ele não trabalha com lógica. Deus não trabalha com lógica. Então, por isso, se eu falar alguma coisa que não tem lógica aqui, não se preocupe. Deus trabalha com fé. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, não, mas isso não tem lógica, pastor. Não se preocupe, porque Deus não trabalha com lógica. É pela fé. Aleluia. É pela fé. Paulo, ele falou algo interessante. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Se Paulo estava a dizer que não se envergonhava do Evangelho, é porque o Evangelho era algo que podia envergonhar. E algo que pode envergonhar é algo que contraria as coisas naturais. Uma pessoa que sai à rua sem roupa, isso dá vergonha. Porque toda a gente quando vai para a rua veste roupa. Então Paulo estava a fazer algo que era contrário ao normal, porque ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo estava a dizer, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de rir, quando as circunstâncias parecem um caos. Eu não me envergonho de dizer que eu sou sarado, quando as coisas parecem que eu estou doente. Eu não me envergonho de dizer que eu sou próspero, quando as coisas estão um caos. Então, o Evangelho, ele parece loucura. A Bíblia diz, parece loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o primeiro ponto é, não cesse de falar da lei deste livro. Não cesse de falar a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Não tem como. Se nós precisamos de ser esponjas da palavra de Deus. Para quê? Para falarmos o que a palavra de Deus diz. Quando chegar o momento da pressão, o momento da aflição, porque vai chegar, irmãos. Vai chegar, se nós pensarmos, e alguns pregadores do Evangelho publicam mal o Evangelho.
Não, meu irmão, venha para Jesus e não terá mais problemas. Aleluia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando nós estamos em Jesus, problemas vão chegar. Mas quando eles chegarem, nós vamos nos alegrar. Porque da mesma maneira que eles vieram, eles vão ter que sair. Quando o quê? Quando a gente não cessa de falar a lei deste livro. Quando a gente não cessa de falar a palavra. Então não podemos nos apartar. A Bíblia diz assim, olha, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E muitas vezes nós, filhos de Deus, nos distraímos e começamos a pensar em coisas que não são puras, que não são agradáveis, que não são para louvor para Deus, e começamos a meditar nisso. E depois queremos que o nosso caminho prospere. Nós precisamos de atentar às pequenas coisas e dizer, não, mas pastor, eu não posso impedir que um pensamento chegue. É verdade. Mas pode impedir que aquele pensamento permaneça como? Não cessando de falar deste livro. Falando a palavra de Deus. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aleluia. As coisas de Deus, elas são simples. Às vezes nós é que complicamos. De tão simples que é, eu não acredito. Não é porque eu não vi um morto a ressuscitar que eu não vou acreditar que ele pode ser ressuscitado, porque a Bíblia diz que pode. Aleluia. Então nós não podemos nos apartar ou deixar levar por pensamentos que contrariam a palavra. Obediência à palavra de Deus vai trazer a bênção. Aleluia. Então não podemos querer culpar o Senhor. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele já nos deu a sua palavra. Jesus, Ele disse assim, tudo foi consumado. Tudo está feito. Agora, não cessem de falar da lei deste livro. Não cessem de falar da palavra de Deus. Aleluia. Ele diz, olha, medita nela de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Aleluia. Então, quando a gente faz tudo quanto está escrito, então faremos prosperar o nosso caminho. Mateus capítulo 7, versículo 24. Podemos ir lá. A Bíblia fala sobre 2 casas. Nós podemos construir a nossa casa sobre 2 terrenos. Ou sobre a rocha, ou sobre a areia. E é interessante que sobre essas 2 casas vieram as mesmas circunstâncias. Vieram os mesmos problemas. Só que uma reagiu de uma maneira e a outra reagiu de outra. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Quem já achou, diz eu vou para o céu. Quem não achou, diz eu também. Aleluia. Se já aceitamos Jesus, vamos todos para o céu. Mas depois voltamos para viver aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Que muita gente pensa que a gente vai ficar no céu para sempre. Mas não, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Foi isso que eu disse, né? Amém. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Então nós vemos as mesmas circunstâncias vieram sobre as 2 casas. Eu posso fazer aqui a comparação entre os que obedecem à palavra de Deus e os que não obedecem à palavra de Deus. As circunstâncias são as mesmas. Mas uma casa, ela ficou firme. Porque ela foi alicerçada na rocha. Porque aquelas pessoas andavam em obediência à palavra de Deus. E andar a obediência à palavra de Deus não é somente quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, quando nós estamos aqui na igreja a congregar, é muito fácil levantar as nossas mãos e dizer, Pai, nós te agradecemos porque tu és bom. Pai, nós te agradecemos porque tu suprimos as nossas necessidades. E quando chegamos a casa e a conta bancária não tem nada, está zerada. Abrimos o armário, não tem comida.
o nosso filho está doente. Como é que fazemos? Será que levantamos as nossas mãos também e agradecemos, Pai, eu te dou graças porque a tua palavra é a verdade? Ou ficamos preocupados? Ou ficamos ansiosos? Ou começamos a pensar que se calhar a palavra não é bem assim, se calhar a palavra não funciona. Não tem a ver com a palavra, tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Por isso Josué disse, não cesse de falar da lei deste livro. Aleluia. Porque quando a doença chegar, eu vou falar que eu estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Quando a dificuldade chegar, eu vou falar, Senhor, tu suprimes todas as minhas necessidades. Tiago, ele disse no capítulo 1, olha, tende motivo de grande alegria ao passares por grandes tribulações. Eu disse, oh meu Deus, alegria quando chegar a tribulação, mas como é que é isso? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, com tribulação ou sem tribulação. Se nós não cessarmos de falar a palavra de Deus, aquela tribulação vai ter que passar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não tem lógica. Isso não tem lógica para o mundo, não tem lógica. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. As coisas espirituais, elas discernem espiritualmente. Aleluia. E nós somos seres espirituais. Temos o Espírito de Deus em nós para nos ensinar todas as coisas. Aleluia. Então não vai ser pela lógica, vai ser pela fé. Aleluia. Crie por isso. E eu estou a falar o quê? A palavra. Josué disse, não cesse de falar a palavra. O problema é que nós muitas vezes falamos aquilo que é contrário à palavra. Mas a obediência à palavra de Deus, essa trará a bênção, essa trará a prosperidade. Aleluia. Então quer ser próspero? Muita gente pensa, eu para ser próspero eu vou ter que trabalhar muito. Eu para ser próspero vou ter que fazer muitas horas extras. Não. Eu e o irmão, a irmã, para sermos prósperos, temos que obedecer à palavra de Deus. E a prosperidade não é somente algo financeiro. É algo que começa por dentro. Quando nós aceitamos Jesus, espiritualmente nós já somos prósperos, porque temos o maior dentro de nós. As coisas materiais, e às vezes nós atentamos muito para as coisas materiais. As coisas materiais são importantes, mas elas são passageiras. A Bíblia diz, olha, atentai-te para as coisas, não atentai para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Por muito fortuna, riqueza que a gente tenha, a gente quando morrer e partir para o Senhor, vamos deixar aqui. Mas as vidas que a gente levar para o Senhor, a gente vai as encontrar lá. Aleluia. Aleluia. Então diz, não atentem para as coisas que se veem, atentem para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Aleluia. Mas Deus quer que a gente seja próspero. Por isso ele disse, Isaías 1:19, se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Eu vejo a minha filha Débora, e às vezes ela está a fazer aquelas brincadeiras de criança, né? E ela está a fazer, e eu, Débora, para quieta. E ela continua. Débora, para quieta. E ela continua a fazer. E vai chegar um ponto que eu vou, Débora, não estás a ouvir o papá? Mas ela está a ouvir, mas ela não está a obedecer aquilo que eu estou a dizer. E muitas vezes acontece conosco. Nós estamos a ouvir a palavra de Deus, mas não estamos a obedecer aquilo que o nosso Pai diz. Aleluia, mas quando a gente obedece, somos ímãs de bênção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, podemos ir lá? Aleluia. Deus é bom e Ele está nesse lugar. Aleluia. Não nos podemos estribar no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria. Temos que depender do Espírito de Deus. Aleluia. Ele é um bom guia. Oh, glória. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, ou a Bíblia diz em tribulações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Aleluia. Então quando chegar a tribulação, quando chegar a dificuldade, irmão, não fique inquieto, não fique preocupado com coisa alguma. A palavra de Deus, ela funciona e ela é a verdade. Aleluia. E ela é para ser usada nesses momentos. Aleluia. Não é somente quando tudo está bem. Quando as coisas estiverem menos bem, não se preocupe. Porque a palavra de Deus é a verdade.
Aleluia. Oh, aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 13 e 9. É importante que muitas vezes nós podemos estar... É possível nós estarmos a ouvir a palavra de Deus e mesmo assim não obedecemos à palavra de Deus? É. Aleluia. A Bíblia dá aqui um exemplo de 2 discípulos. Mateus capítulo 13. Não, peço desculpa. Sim, Mateus capítulo 13, versículo 13 e 9. A palavra de Deus, ela pode cair em 4 tipos de terras. E graças a Deus que a responsabilidade da terra é nossa. Aleluia. Nós é que temos a responsabilidade de preparar a terra. Diz assim: e falou-lhes por muitas coisas, por muitas parábolas, e dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 100, a outro a 70, a outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então podemos ver aqui que a palavra de Deus, ela pode cair em 4 tipos de terras. E Jesus, ele falou por parábolas, e o povo disse, mas parábolas não percebiam o que é que ele estava a falar. Como muitos de nós, calhar, estão aqui a perguntar: não estou a perceber nada. O que é que o pastor está a dizer? Isso é muito confuso. Então vamos para Mateus capítulo 13, versículo 18 e 23. Mateus capítulo 13, do versículo 18 ao 23. Jesus depois explicou, disse: para vocês eu vou vos explicar. Aleluia. Diz assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Primeira terra. Aleluia. Segunda terra. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Segunda terra. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente se alegra aqui na igreja, mas quando chegamos a casa e chega a perseguição e chega a angústia, e nós, oh meu Deus, isso acho que não é bem assim. Continuando. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Quantos estão aqui a ouvir a palavra? Amém. Aleluia, diga, está a falar comigo. Aleluia, mas a nossa é a última palavra, amém? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Quarta terra e última. Mas o que foi semeado em boa terra, diz: esta é a minha terra. É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz a 100, outro a 70 e outro a 30. Aleluia. Então nós precisamos de compreender, se nós não atentarmos para a terra do nosso coração, ela pode cair numa terra que não vai produzir fruto. Aleluia. Então é nossa responsabilidade que a palavra de Deus caia numa terra para que possamos produzir fruto a 100%. E aí não é tribulação, não é angústia, nada nos pode separar do amor de Deus. Aleluia. Quando a gente permanece, quando a gente tem uma terra boa, que não é as riquezas. Nós não precisamos de seguir as riquezas, nós precisamos de seguir a palavra. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para separar alma e espírito e intenções do coração. Aleluia, aleluia. Eu acho interessante, todos nós sabemos, né? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
é interessante, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Nós, filhos de Deus, precisamos de aprender a viver como novas criaturas, em obediência à palavra de Deus. Porque durante muito tempo, né, uns tiveram o privilégio de nascer já nessa palavra, graças a Deus. Outros não foi assim. Mas nós precisamos de olhar para a palavra. Nós precisamos de andar e viver segundo a palavra. Aprender a viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Porque a nova criatura, ela não anda por vista. Ela não anda pelas circunstâncias. Ela não anda porque Portugal está em crise. E eu vejo às vezes os crentes a ficarem preocupados porque Portugal está em crise. Não. Portugal pode estar em crise, mas nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma herança em Cristo. Aleluia. E a nossa herança, ela não vai à falência. A nossa herança não é afetada. E sabe o que é bom no reino de Deus? Cada um tem a sua herança, cada um tem o seu papel e ninguém pode ocupar o papel do outro. Então não se preocupe, nem fique com inveja do seu irmão. Mas esse irmão chegou agora à igreja e ele está avançado. Não fique preocupado, irmão. Aleluia, porque o seu lugar está guardado. Obedeça somente à palavra de Deus e fará prosperar o seu caminho. Às vezes nós ficamos muito preocupados, mas esse irmão chegou agora e ele já está a ter tanto protagonismo na igreja e eu estou aqui desde o início e o pastor nem olha para mim. Aleluia, não se preocupe com isso. Deus está a ver. Agora, obedeça à palavra de Deus. Às vezes, crente, às vezes, é uma bênção. Amém? Às vezes nós pensamos que, não, mas Deus abençoa mais uma pessoa do que outra. Não. Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. E o ímã, ele puxa mais um ferro do que outro. Não, ele puxa todos os ferros iguais. Aleluia. Desde que seja ferro. Aleluia. Só quando a gente não anda segundo a palavra de Deus, nós perdemos as características do ferro. Então não tem como atrairmos a bênção. Amém? Ou perdemos as características do ímã. Amém? Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo não está em crise. Quem está em Cristo passa de enfermo a curado. Passa de pobre a rico, passa de pecador a justo, passa de criatura a filho, passa da morte para a vida, passa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, passa a ser abençoado, não é com algumas, é com toda a sorte de bênçãos. Aleluia, isso é muita coisa que nós temos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Aleluia, como pode? Aleluia, então é possível nós ouvirmos a palavra e às vezes não obedecermos. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus quer que a gente prospere o nosso caminho. Aleluia, obedecendo a sua palavra. Aleluia, sendo um ímã de bênção. Aleluia, nós somos povo santo, uma nação ungida, povo de Deus. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Irmão, sabe o que é isso? Onde nós chegamos, Deus está conosco. A Bíblia diz, conta no Velho Testamento, Erebededon, né? Que a arca da aliança, e o povo da antiga aliança, eles sabiam quanto era importante a presença de Deus que estava confinada àquela arca. E a Bíblia diz que aquela arca, ela foi para uma casa e ficou lá durante 3 meses e aquela casa começou a prosperar por causa da presença de Deus. Na presença de Deus na arca. E nós que transportamos a presença de Deus. Aleluia, então nós temos que prosperar, nós temos que obedecer. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo que nos foi otorgado. Então não diga que eu não posso amar, não diga que eu não posso obedecer, porque o irmão pode. Aleluia, tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Deus não ia pedir algo que nós não conseguíssemos fazer. E graças a Deus, sozinhos não vão conseguir. Tomem o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 4, no versículo 1. É possível ouvirmos a palavra e mesmo assim ela não ser acompanhada de fé. Mas como assim? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Quer dizer que a fé pode chegar, mas a fé sem ações ou sem obras é morta. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus,
temamos que algum de vocês pense que tenha falado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Aleluia. Então é possível nós estarmos a ouvir a palavra de Deus e a mesma não ter sido acompanhada de fé. Como é isso? Aleluia. Porque a gente ouve a palavra de Deus e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé chega. Só que muitas vezes quando a fé chega, a gente descarta aquela fé. A gente não obedece à palavra de Deus. A gente fica com dúvida, não, será que é mesmo verdade? Vou crer com o meu coração, vou falar com a minha boca e eu vou receber? Será que é mesmo assim? Ah, não. Eu não creio, eu não obedeço à palavra de Deus. Eu não vou receber. E a palavra de Deus de nada vai servir, porque eu ouvi e eu não obedeci à palavra de Deus. Eu lembro-me, há alguns anos atrás, há 6 a 7 anos atrás, quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, o pastor Sam, o apóstolo Sam, ele tinha chegado de uma conferência do Brasil e ele deu um testemunho. Acho que foi Scott Webb, não sei qual é que foi o pregador que disse. E ele começou a dar o testemunho que começou a declarar, Marcos capítulo 11, versículo 23, né? Em verdade vos digo, se eu disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em meu coração, mas creio que se fará aquilo que diz, tudo quanto eu me disser, será feito. E ele começou a declarar para $100 e recebeu $100, começou a declarar para $1.000, recebeu $1.000, começou a declarar para $10.000 e tinha recebido $10.000 e agora estava para 100.000. Eu ouvi aquilo e disse, bom, eu não sei como é que é, mas se funcionou com ele, vai ter que funcionar comigo. Eu não sabia muito da palavra, mas eu sabia que Deus não fazia acepção de pessoas. E se funcionou com ele, vai ter que funcionar comigo. E eu cheguei a casa, eu meditei Marcos capítulo 11, versículo 23. Meditei. E disse, bom, agora já estou com fé. Eu creio que isso vai funcionar. Eu disse, Pai, a tua palavra é verdade. Eu ouvi lá aquele pastor a falar, por isso eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Senhor, por isso está aqui escrito na tua palavra, Senhor. Eu vou crer com o meu coração e eu vou confessar com a minha boca, Senhor, eu vou receber. Pai, eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus, porque eu vou ser aumentado, Pai. Foi assim simples. Eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca. Obrigado pelo meu aumento. Amém. Assim. Não fiquei... Porque às vezes nós pensamos que a oração é que vai trazer a bênção. Não. A obediência à palavra de Deus é que vai trazer... A oração é importante. A oração tem o seu lugar. Porque a Bíblia diz também orar sem cessar. E se a gente obedece à palavra de Deus, a gente ora. Mas a gente pode estar a orar e pode não estar a obedecer à palavra de Deus. E o problema às vezes na igreja é que oramos muito e obedecemos pouco. Precisamos de obedecer mais. E vamos orar mais. Aleluia. Então eu lembro que eu cheguei e disse, Kátia, vou ser aumentado. Ela disse, quando? Eu disse, quando eu não sei, mas eu já... Eu disse, quando eu não sei, mas eu já recebi. Ela olhou para mim e disse, é? Disse, tá bom. Ela ouviu a pregação, eu disse, ouvi. Ela olhou assim desconfiada e disse, não estragues a minha fé. Eu estou crendo. E foi, irmãos, não demorou muito tempo. Acho que foi uma semana, mais ou menos uma semana. Não era... Eu trabalho num banco, aquilo tem períodos certos para aumentar, não era a altura para aumentar, então as circunstâncias não eram propícias para um aumento. Então eu podia ter olhado para aquela situação e dizer, não, eu não vou orar porque as circunstâncias não são propícias para... Não fique preso às circunstâncias. Fique preso à palavra de Deus. Criei, por isso falei. Aleluia. Eu, uma semana, 7 dias, 8 dias, chamaram. O meu chefe chamou-me e disse, Berardi, vem cá. Escreveu num papel. Eu disse, o que é isso, um número? Disse assim, é o teu salário a partir de agora. Eu disse, aleluia. Disse, glória. Agarrei, Kátia, funcionou. Aleluia. E a partir daquele dia, irmãos, eu nunca mais larguei essa palavra. Aleluia. E funcionou com aumento e funciona com tudo, irmãos. Funciona com tudo. Aleluia. Porque tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos de obedecer à palavra de Deus. E obedecer é mesmo isso. Não cessar de falar da lei deste livro. Se nós precisarmos, a minha Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei. Então a gente deve clamar, a gente deve pedir, a gente não pode... O que acontece é que nós pedimos agora,
Pai, obrigado porque o Senhor vai me dar o carro é 5 cores X, e pedimos, amém. Sai para fora, vai falar com o colega, pô, eu nunca mais vou conseguir comprar aquele carro. Estragou a oração. Amém. Então nós temos que falar sempre em linha com a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz algo, então diz assim, olha, do coração procedem as fontes da vida. Eu fiquei a pensar, do coração procedem as fontes da vida, mas como assim? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então quando o que está no nosso coração vai chegar à nossa boca e a gente vai falar. Aleluia. Agora, se o nosso coração não tiver a palavra, cumpre-se Provérbios 18, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Aleluia. Então nós precisamos nos encher da palavra. Graças a Deus que eu digo que é tipo a fé é tipo conta bancária, né? A gente nunca chega ao banco e o banco diz, não, já está cheio. Não, é sempre mais. E a palavra se renova a cada dia. Muitas vezes dizem, mas pastor, tem problema pregar a mesma palavra 3, 4 vezes? Não, porque a palavra ela se renova a cada dia. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então é possível nós estarmos a ouvir a palavra de Deus e não estarmos a obedecer. Então seja obediente à palavra de Deus. Aleluia. Pastor, temos tempo ainda? Aleluia. Então diz que aquelas pessoas elas ouviram a palavra de Deus e ela não foi acompanhada de fé. Porque a fé sem obras é morte. Não adianta só ser, o irmão estou crendo. E está fazendo o quê? Está ficando calado? Não, Deus sabe o que é que eu quero. Deus sabe, Ele já sabe. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe sim todas as coisas. Mas Ele não age pelo que Ele sabe. Ele age pela sua palavra. Aleluia. E para Ele agir nós temos que falar. Quando a gente fala, a gente crê com o coração, Ele vai agir. Agora se eu ficar calado, o irmão está em casa cheio de febre. Não, Deus sabe. Eu sei que Ele sabe. Tem que falar. Eu estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu estou sarado. Aleluia. Eu acho interessante. Eu desde que me converti nunca mais fiquei doente. Às vezes as pessoas perguntam, mas e isso não, eu sempre chego no banco e digo, eu não fico doente. Os meus colegas ficam à espera de uma oportunidade para dizer, está aí? Então eu cheguei um dia, estava constipado, e eles cheguei e disseram, não está aí, estás doente? Eu disse, não, eu não estou doente. Isso é um sintoma que está no meu corpo, mas não me pertence, vai ter que sair. Então os sintomas eles podem chegar, como nós reagimos aos sintomas, é que tem que ser na base da palavra, falando da palavra. Não quer dizer que não vai sentir um sintoma, vai chegar. Mas quando chegar, o que é que nós estamos a falar? A palavra. Quando nós falamos a palavra, obedecemos a palavra, vamos fazer prosperar o nosso caminho. É pela fé. Aleluia. Não é por vista. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E o que é fé sem obras? É não obedecer à palavra de Deus. Se eu tenho fé, eu tenho que falar a palavra de Deus. Se eu tenho fé, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13. É interessante que nós vamos ver aqui 2 discípulos. Eles andaram com Jesus. O próprio Jesus falou com eles. Eles ouviram testemunho que o mestre tinha ressuscitado e mesmo assim eles duvidaram. Lucas capítulo 24. E eu acredito que vou fechar com esse versículo. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho. Lucas capítulo 24, versículo 13. No mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Parem daqui. Aqueles discípulos que tinham andado com Jesus ele tinha morrido. Ainda não tinham passado 3 dias e aqueles discípulos
A Bíblia diz que eles já estavam distantes de Jerusalém a caminhar. Amém? Jesus ele disse, olha, não saiam daí, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas não saiam. Mas aqueles discípulos eles já estavam distantes de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles no versículo 14 iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então, Jesus apareceu, eles não conseguiram ver que era Jesus, porque os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer, e aqueles discípulos eles estavam preocupados. Jesus perguntou, o que é que vos preocupa? E por que estão entristecidos? Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou, quais? E lhes explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Versículo 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizeram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse e que entrasse na glória? Versículo 27. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, punha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e já é dia, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração pelo caminho, quando ele nos punha as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém. Então podemos ver aqui que aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. Jesus tinha-lhes falado da palavra, tinha dito o que é que ia acontecer, e eles já estavam distantes de Jerusalém. Mas mesmo assim Jesus foi ter com eles. Disse, o que vos preocupa? Por que estão preocupados? Ele diz, não ouviste o que aconteceu a Jesus? Que era varão, profeta do Senhor? Ele disse que ia ressuscitar, ainda não tinha terminado o terceiro dia, mas eles já estavam a andar. Já estavam-se a distanciar de Jerusalém, ou da promessa, ou da palavra de Deus. Mas quando os olhos deles abriram novamente, eles voltaram, disseram, não, deixa-me ir para Jerusalém. Deixa-me voltar para a palavra. Porque a obediência à palavra de Deus é que traz a prosperidade. Aleluia. E eles eram discípulos. Quem é discípulo aqui? Aleluia. Então se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Nós precisamos de nos acautelar. Nós precisamos de ser esponjas da palavra de Deus. Esponjas da obediência à palavra de Deus. Aleluia. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Isaac, de Salnar, da sua família, porque foi a obediência à palavra de Deus que lhes fez vir para aqui. Sabia que muitas coisas de Deus não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aleluia, porque ele sabe muito bem ficar na minha terra, não sair, não, Senhor, eu prefiro ficar aqui, eu aqui conheço todas as coisas. Mas Deus às vezes vai falar, não, sai, vai. Sai do lugar de conforto e vai, obedece à minha palavra. Aleluia. E quando nós obedecemos,
nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Aleluia. Nós precisamos de estar bem perto da promessa, bem perto da palavra. A palavra deve estar bem perto da nossa boca, do nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Porque quando a gente está perto da promessa, quando a gente está perto da palavra, nós teremos a própria prosperidade. Tudo o que a gente fizer prosperará. Tudo aquilo que a gente fizer será bem sucedido. Aleluia. Não se preocupe. Mas como é que será? O como será não é nossa responsabilidade. O como será é a responsabilidade do Senhor. A nossa responsabilidade é obedecer à palavra de Deus. E eu dou graças a Deus porque eu cada vez vejo mais jovens na palavra, mais jovens a obedecer à palavra. Porque antigamente tinha-se o conceito, não, igreja, isso é para os velhos. Não, quando eu tiver 80 anos, não, eu vou para a igreja. Não, mas Deus quer que a gente viva desde a nossa infância, desde que a gente nunca se desvie, né? Eu digo, a minha filha tem o privilégio de poder receber essa palavra desde criancinha. Aleluia. Nós devemos ser esponjas da palavra, da obediência à palavra de Deus, vivendo e querendo fazer as coisas do Senhor. Não há nada melhor do que isso. Aleluia. Pois Deus vela para cumprir a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. E eu creio que Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada um de nós aqui neste lugar. Aleluia. Pode ser que o irmão ou a irmã não saiba ainda qual é o propósito ou o plano, mas Deus já sabe. Porque Deus o conhece desde o ventre da sua mãe. E Deus tem o melhor para si. A Bíblia diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus planos são mais altos do que os nossos caminhos. Deus, Ele quer o melhor para nós. Muitas vezes mais daquilo que a gente quer para nós. Aleluia. Ele não poupou o seu único... Quem tem filhos aqui? Aleluia. Aleluia. Quem não tem vai ter, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu com essa idade vou ter filhos. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Tudo é possível àquele que crê. E às vezes o diabo traz condições desfavoráveis, né? E às vezes a gente fica a pensar naquilo. Não é possível, não é possível. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. E eu estou aqui para lhe dizer hoje, tudo é possível àquele que crê. Diga comigo assim, tudo é possível àquele que crê. Eu creio, por isso eu falo. Amém. Aleluia. Nós precisamos de falar aquilo que a gente crê. E a gente crê na palavra de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Isaac por ter me convidado para ministrar a palavra de Deus. É sempre um privilégio, né? A gente ministrar a palavra do Senhor. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. A gente só tem que ser obediente. E como o Bispo Guto, né, obedece quem obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia. E o pastor disse, não, vais ministrar isso. Amém, pastor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu amo imenso essa família, eu amo essa igreja. Amém. A Bíblia diz que aquele que está unido ao Senhor é um só espírito com Ele. Então nós estamos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos. Fazemos parte do mesmo corpo. Precisamos estar unidos nessa visão, ajudando o pastor, ajudando essa família. Porque essa obra não é somente do pastor. Ele está aqui para dirigir essa obra, porque essa obra é do Senhor. E Deus conta com cada um de vocês para poder avançar, prosperar, amém, com essa obra. Muitas vezes perguntam do dízimo, né? Falam, mas meu Deus, o dízimo, mas eu vou dar, sei lá o que é que o pastor vai fazer com isso. Vou dar o meu dinheiro, pastor. E eu disse, não, e eu sou pastor, amém. Mas graças a Deus, eu disse, mas certa vez estava a ministrar a uma senhora, ela chegou, uma doutora, ela falou comigo, eu sou a doutora tal, eu disse, ministrei Jesus para ela, ela aceitou, no final ela deu-me um cartão. Eu disse, só um minutinho, doutora, eu fui ao carro e dei-lhe um cartão meu também, do meu trabalho. Ela olhou para mim e disse, trabalha num banco? Ela disse, é diretor de um banco e está a fazer aqui o quê? Paga? Eu disse, não, aqui não paga, graças a Deus. Ela disse, está aqui por quê? Eu estou aqui porque eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Mas somos nós. Não é bom a gente chegar a encontrar cadeira, ar-condicionado, todo. Somos nós, filhos de Deus, que vamos contribuir e ajudar o reino de Deus a avançar. Então não se preocupe. O nosso dever é dar. O que o pastor vai fazer é problema dele. Se ele não fizer a coisa certa, Deus vai julgar também por isso. Aleluia. Mas eu não quero que Deus me julgue por eu não dar. Aleluia. Então eu dou.
Aleluia. O que ele vai fazer, Deus sabe. Amém, mas eu creio que o nosso pastor, ele só faz coisas boas. Aleluia. Pastor, muito obrigado por tudo. E Deus vos abençoe na prática da palavra. Amém. Muito obrigado. Diga comigo, obrigado, Senhor. Vamos responder a essa ministração do Senhor. Curva a sua cabeça e diga ao Senhor que você quer obedecer a Ele. Ah, Senhor, eu ouvi o convite do Teu Espírito através da ministração do pastor Berardi. E no meu coração, Senhor, eu percebi você me chamando à obediência, me sinalizando que a obediência é quem vai trazer a bênção. Eu quero, Senhor, ser fiel a você. Eu não quero ceder à tentação. Eu não preciso voltar ao pecado. Eu não quero voltar ao pecado. Eu não quero voltar à antiga forma de viver. Todos os dias